Elas na Pan. Empreendedorismo, comportamento, a mulher contemporânea e seus desafios. Está no ar. Elas na Pan. Oferecimento Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André, 772, Bairro Paulista. WhatsApp 19 99855 3031. Elas na Pan. 9h02. Olá, bom dia. Terça-feira, 29 de agosto, está começando o Elas na Pan. Eu sou Cris Sanches e você fica comigo até às 10 da manhã aqui na sua Jovem Pan News Piracicaba. Que privilégio ter você comigo todas as terças-feiras a partir das 9 da manhã aqui na 99.5 FM. Eu espero a semana toda para estar com você e preparo com muito carinho esse nosso bate-papo aqui pro Elas na Pan. E não é que agosto já começa a dar adeus, gente. Foi um mês dedicado à conscientização sobre a violência doméstica contra a mulher e a gente trouxe aqui ao estúdio essa discussão. Eu vejo isso como uma responsabilidade social. É meu papel como comunicadora dar esse espaço a temas tão fundamentais à nossa evolução como sociedade. E, por falar nisso, vale aqui um registro. A Câmara de Vereadores vai sediar no próximo dia 6 audiência pública do Parlamento Metropolitano de Piracicaba, em que serão discutidas ações para o enfrentamento da violência contra a mulher. O evento começa às 9h30 da manhã no plenário da Câmara e foi proposto pela vereadora Rai de Almeida. Segundo ela, Piracicaba possui uma população aproximada de 423 mil habitantes, que, se somada à população das cidades da região metropolitana, chega a aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. Rai afirma que o número de casos de violência doméstica e de feminicídios é crescente na região, sendo que só em Piracicaba este ano já foram, infelizmente, registrados 6 feminicídios. A vereadora integra a Comissão de Mulheres do Parlamento Metropolitano de Piracicaba, junto com outras 2 vereadoras da região. Muitas autoridades estão convidadas e é importante que a gente acompanhe essa movimentação e saiba o que os nossos representantes estão fazendo pela causa do fim da violência contra a mulher, correto? Então é bom a gente ficar sempre de olho. Eu quero deixar aqui, como sempre, aqueles recadinhos de praxe, né? Para você que quer ouvir a Jovem Pan News aí de forma prática, você pode baixar o aplicativo Jovem Pan News Piracicaba, que você encontra na Play Store e na Apple Store. Lembrando que essa é a única emissora com notícias 24 horas de toda a região. E para falar com a gente, você tem o WhatsApp exclusivo aí, anota. 19 97148 2932. Vou repetir. 971482932, me manda aí uma mensagem, manda sugestão de pauta, manda um oi, manda um áudio, eu vou ficar feliz de falar com você. Tem também o nosso perfil, né, no Instagram, que é o @Jovem Pan News Piracicaba, você também fica sabendo quem passou por aqui, fica sabendo as novidades. Também convido você a conhecer o meu perfil no Instagram, que é o @Papo com Cris. E se você perdeu algum programa, você pode conferir meu arquivo lá no YouTube, no canal Papo com Cris. Todos os nossos programas estão lá. Você pode ir lá resgatar e ouvir um que seja um tema do seu interesse. Bom, hoje tem 2 convidadas especialíssimas aqui comigo e eu conto já para vocês quem são elas. Fica comigo. Eu sou Cris Sanches e está começando o Elas na Pan. Elas na Pan. Bom, o bate-papo dessa terça-feira, já vamos direto ao assunto, né? Eu convidei, como sempre, 2 mulheres fortes e admiráveis. A presidente do Conselho Municipal da Mulher, Marilda Soares, que fazia tempo que eu queria trazer aqui, né? Afinal de contas, é uma representante importante das mulheres aqui de Piracicaba. E a advogada e escritora Bianca Rosenthal, que toma posse amanhã na Academia Piracicabana de Letras. Meninas, aqui são todas meninas, sejam muito bem-vindas. Bem-vinda, Bianca, bom dia. Obrigada, bom dia, Cris, bom dia, Maria, bom dia, ouvintes.
Marilda, bom dia, obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Eu que agradeço. Bom dia ouvintes, Bianca, Cris, bom dia a todos. Vamos falar, hoje tem muita coisa bacana pra gente falar. Como eu disse aqui abrindo o programa, a Marilda, eu conheci Marilda no comecinho desse ano, lá no semestre, num evento de mulheres, né, Marilda? A gente se viu lá, já tinha ouvido falar bastante de você. E eu falei, preciso levar a Marilda para o programa, porque afinal de contas, o Elas na PAN precisa falar com a presidente do Conselho Municipal da Mulher. E aí, Marilda, eu queria começar essa nossa conversa pedindo a você que explique, né, para as nossas ouvintes o que é esse conselho. Não é de hoje que ele existe. Fala um pouquinho sobre o que é o Conselho Municipal da Mulher. Bom, Cris, o Conselho Municipal da Mulher ele foi criado em Piracicaba em 2011. E é um conselho que conta com a participação de 50% de representantes do poder público, são 7 titulares e 7 suplentes, e também das entidades da sociedade civil, mais 7 titulares e 7 suplentes. E, enquanto representação, o conselho tem a função de acompanhar e de propor políticas públicas para as mulheres. Esse acompanhamento, ele se faz por meio da percepção, da análise dos dados estatísticos referentes aos diversos aspectos que envolvem a realidade da mulher. A questão da saúde, dos sistemas de saúde, os sistemas de segurança pública, geração de trabalho e renda, também as questões ligadas aos sistemas de justiça, né? Então, nós temos várias temáticas que são afeitas aos interesses das mulheres e o Conselho está acompanhando a todas elas. Tanto que nós temos dentro dessa gestão, eu estou presidente do Conselho, e nós temos dentro dessa gestão como objetivo, como projeto de trabalho, a elaboração do Plano Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres. Então, embora o Conselho exista desde 2011, até o momento não existe um documento que sistematize todas as demandas e todas as propostas de atuação do poder público municipal, sobretudo do poder executivo. Então, essa é uma das funções do Conselho, nós estamos tentando cumpri-las aí com o apoio de todas as integrantes e também de várias entidades de Piracicaba que têm nos apoiado. Conselho da Mulher Empresária da CIP, Conselho da Mulher Executiva do CIMESP, o próprio Conselho da Mulher Advogada da OAB e tantas outras entidades que nos apoiam nessa nossa tarefa, que não é uma tarefa pequena, você sabe. Não é pouco, com certeza. E eu achei até que o Conselho fosse mais antigo. Então, ele é de 2011. É relativamente novo, né? É, de 2011. Fala um pouquinho de você, Marilda. Você é da área da educação, né? Conta um pouquinho. Eu queria que as pessoas soubessem um pouco do perfil da presidente do Conselho. Fala um pouquinho da tua atuação. Como é que você se envolveu no Conselho e de onde você vem? É mais fácil falar dos outros, né? Mas tudo bem. Fala um pouquinho. A modéstia é das grandes pessoas mesmo, né? Bom, eu sou nascida no Paraná, né? E minha família se mudou para São Paulo, meu pai da área de segurança, e minha família se mudou para São Paulo quando eu era ainda pequena, então eu tenho muito de cá e um pouquinho de lá. E eu fui para a Universidade de São Paulo, né? Eu cursei a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, estive lá por 17 anos, fiz a minha carreira acadêmica toda lá, sou historiadora de formação, sou pedagoga também, e o meu mestrado e doutorado estão na área de História Social, trabalhando mais especificamente com políticas públicas para a democratização do acesso à educação. E eu fui professora, sou professora aposentada, já estou aposentada. Já está aposentada. Já estou aposentada, mas continuo, fui professora universitária, coordenei o curso de graduação de História e atualmente eu estou na assessoria de projetos da Secretaria Municipal de Educação e também sou professora associada profissional do MBA em Gestão Escolar do PSEG. E estou
no Conselho Municipal da Mulher. E como é que se deu a sua participação no Conselho? Como é que você entrou no Conselho? Eu já estive no Conselho em momento anterior, né? Aham. Essa não é a minha primeira participação lá, mas eu tenho sempre atuado dentro dessa área. São algumas questões importantes para mim, Cris. Eu sou uma mulher negra e uma professora. Então, são 3 temas que me interessam muito. A educação, a questão da promoção da igualdade racial e a questão da igualdade de gênero, né? Nesta vez que eu estou participando do Conselho, eu estou como representante do Poder Público, da Secretaria Municipal de Educação, e no dia de posse, é sempre feita a eleição, eu me coloquei à disposição e fui eleita para representar o Conselho na Comissão Executiva, na presidência. E o mandato é de quanto tempo, Marilda? O mandato é de 2 anos. 2 anos. É. Esse é o primeiro ano seu? Nós ainda não concluímos um ano. Ah, ainda não concluí. E como é que está Estamos para concluir agora, em setembro, completa um ano. E como é que está sendo esse trabalho? Porque eu me lembro da gente ter noticiado aqui na rádio, acho que foi em março que o prefeito anunciou, né, que haveria esse levantamento. É isso, eu estou equivocada com as datas. Coincidindo com o mês da mulher, houve esse anúncio de que haveria esse levantamento por parte do Conselho de todas as demandas, de todas as políticas para que elas façam a convergência. Tem, né? Convirjam, é isso que conjugar o verbo, é isso mesmo, né, Bianca, escritora, convergir é isso, né? Conjugar verbo no português às vezes é mais complicado. Sim, a língua portuguesa é muito complexa, né, Cris? Por mais que nós saibamos, né? Essa convergência, ela é muito necessária. Já está mais do que na hora de existir. Como é que está sendo esse levantamento? O que vocês já têm até o momento? Conta um pouquinho para a gente como é que está sendo esse trabalho, que eu imagino seja gigantesco, né? Nós temos, no momento que a gente propõe a elaboração de um plano municipal, é uma coisa bastante ampla, né? Então, nós temos que pautar toda e qualquer proposta no levantamento de dados que sejam bastante objetivos, porque são esses dados que podem orientar as políticas públicas. Então, se eu estou falando que há um déficit, por exemplo, estou citando aqui como um exemplo, tá? Se eu estou falando que existe um déficit na habitação, eu preciso dizer qual é esse déficit, né? Então, são os dados estatísticos, são os números que vão demonstrar se nós estamos falando de uma demanda grande, média ou pequena, e também se é uma prioridade, que tipo de prioridade, se é uma ação, se é um projeto, quanto que quanto que o Poder Executivo necessita de orçamento para dar conta dessa demanda. Então, são 2 trabalhos que devem acontecer paralelamente. Um é um trabalho técnico, de um levantamento específico desses dados, compondo, juntamente com todas as justificativas, né, para a proposição dessas políticas públicas, e um outro trabalho que a gente acredita muito, eu particularmente acredito muito, que é a metodologia participativa. Então, a partir do momento em que nós tivermos já esse panorama registrado, elaborado e analisado, é muito importante também que a gente possa compartilhar isso com a sociedade e que a sociedade possa, seja por meio de consulta pública, seja por meio de reuniões presenciais, também apresentar as suas demandas, né? Nesse ano, eu participei de uma audiência pública do Ministério Público para a nossa região, coloquei algumas das nossas pautas de mulheres, algumas delas, infelizmente, e recorrentemente, se voltam para a questão da ampliação da violência contra a mulher, seja a violência doméstica e familiar, seja a violência institucional, seja a violência obstétrica, né? São várias violações de direitos que nós vemos e muitas vezes há uma percepção equivocada de que a violência contra a mulher se restringe à agressão física, né?
embora ela seja extremamente grave, mas os números mostram que a violência psicológica, a violência moral, o assédio, a importunação sexual, também são questões que merecem a nossa atenção. Então, quando nós falamos de políticas públicas para as mulheres, nós estamos falando de algo com um nível bastante grande de complexidade e que precisa ser pensado especificamente em relação a cada serviço, seja de segurança, de justiça, de saúde, de educação, mas também precisa ser pensado numa perspectiva intersetorial, intersecretarial, entre as instâncias do Poder Executivo, porque existem certas ações que são próprias, que são específicas do Poder Público Municipal, e outras que demandam ações do Executivo Estadual, como é, por exemplo, uma demanda antiga do movimento de mulheres aqui na cidade, que é a implantação da delegacia 24 horas. Esse é um tema que, desde a fundação do Conselho, da Constituição do Conselho, já é apresentado, né? Mas isso depende de ações tanto do Executivo Municipal quanto de ações específicas do Estado. Você sabe, Marilda e Bianca, que a gente recebeu no dia 8 de agosto aqui, que eu dediquei esse mês mesmo à discussão sobre a questão da violência, né, contra a mulher, e nós recebemos a doutora Olívia Fonseca, que você participou com ela, né, em março daquele evento lá no Cimesp, que foi muito bacana. E ela colocou uma coisa muito interessante, né? Ela estava falando sobre, logicamente, olhando do ponto de vista operacional, daquilo que ela executa enquanto membro da Polícia do Estado, né, a Polícia Civil. Ela estava falando que o mais importante neste momento é conseguir dar condições para que a delegacia funcione da forma como ela é, ainda não 24 horas, mas que ela seja melhor aparelhada, que ela, enfim, existe uma área doada, que se construa uma delegacia que dê conta com o que eles têm de estrutura agora e depois, no segundo momento, pensar no 24 horas. Né? Então, assim, às vezes são nuances que você precisa prestar atenção. Ela defende isso, né? E logicamente, o funcionamento da Polícia 24, da Delegacia da Mulher 24 Horas é uma demanda que deve ser pensada, mas pelo que ela falou na nossa entrevista aqui, é que é uma coisa para um segundo momento. O que ela quer nesse momento é a delegacia nova. Que eu até falei, doutora, vamos fazer um movimento. Eu acho que ter uma delegacia própria, funcionando bem, seria uma grande conquista para a cidade. E realmente depende, né, do esforço do poder público, do executivo estadual, e o local que já fez a doação da área, né? Isso. Em relação a essa questão, eu acho que é importante esclarecer que já há alguns anos houve a intenção do Executivo, até numa gestão anterior, que foi feita a doação, porém existe uma série de procedimentos que são exigidos pelos cartórios para fazer a doação. Tanto que houve modificação na lei e agora, na próxima quinta-feira, volta para a Câmara para ser votada a doação. É um terreno que fica ali na Volete Sachs, com a Santa Catarina. Já está definido qual é o local e nós temos como prerrogativa que seja construído ali com as instalações adequadas, acessibilidade, espaço com condições tanto para atendimento da população, das mulheres que procuram esse serviço e que necessitam, como também instalações adequadas para as profissionais que trabalham ali, porque elas também são mulheres no exercício das suas funções e são mulheres muito valorosas e elas também necessitam de espaços adequados. Então, essas questões todas têm sido discutidas já. Eu me lembro que uma grande ênfase a essa questão foi dada desde gestões anteriores do Conselho. Na época, a Laura Queiroz, que fez um trabalho excelente dentro da nossa cidade, já trazia essa questão. Na continuação, a Lia Mara, que também esteve presidente do Conselho. Então, essas são demandas que vêm caminhando ao longo dos anos e que precisam de um encaminhamento
mais assertivo, né? Nós contamos com isso porque essa é uma das principais pautas, infelizmente. Mas existem outras pautas também que nós precisamos lembrar. Por isso, um plano municipal. A questão da habitação para as mulheres, o acesso à educação e condições para frequentar o ensino superior, acesso aos bens culturais, a questão da mobilidade urbana, os serviços de saúde, né? Então, nós estamos falando da garantia de direitos de uma forma ampla e é por isso que eu digo que envolve uma complexidade muito grande. E aí nós temos que fazer os tais levantamentos, né? Porque eles contam dessa documentação para a propositura de um plano. Marilda, existe algum parâmetro, existe, por exemplo, algum modelo que vocês estejam seguindo? Existe algum município que já tenha feito esse trabalho? Porque eu vejo assim, eu não sei se a Bianca concorda também, a gente vive a gente tem um sistema de governo, a gente tem muito mais homens no poder do que mulheres, infelizmente, ainda. Sim. E eu não consigo enxergar embora haja, por exemplo, quando o prefeito determina que haja um estudo para que se faça essa convergência e se elabore políticas públicas, né, de forma mais assertiva para as mulheres, acho isso um passo adiante. Mas ainda vejo que a questão de gênero, que a questão de políticas públicas para mulheres sempre vai estar passos atrás, porque a gente tem governos hegemonicamente masculinos. Você concorda com isso, Bianca? Você vê dessa forma? Olha, eu acredito que ainda tem que ser muita coisa a ser feita, né, para melhorar a representatividade da mulher, o que nós estamos lutando há muito tempo, né, para isso. Mas eu acho que a gente está chegando lá em alguns aspectos. Por exemplo, no judiciário. No judiciário, por incrível que pareça, nós temos mais advogadas do que advogados. Olha que interessante. Nós também temos um equilíbrio de magistrados. Temos, é claro, que nos cargos mais elevados, ainda uma predominância masculina. Na política, eu acredito que essa predominância é muito maior. Mas eu vejo muito engajamento das mulheres no judiciário, que eu posso dizer, para atuar, né, nessa área. Inclusive, eu conheci a Marilda por conta de um lançamento de um livro que eu coordenei junto com uma juíza. Uhum. E teve participação de várias juízas, promotoras de justiça, advogadas, só mulheres que escreveram para o livro contra a violência de gênero especialmente, né? Foi quando eu conheci a Marilda. Então, assim, mas tem muito que ser feito ainda, Cris. Você também tem essa sensação? Você que é uma acadêmica, né, que estuda isso, eu vejo, me perdoem, eu vejo que a gente caminha para frente, mas eu acho que a gente ainda tem tanto ainda para ser feito, né? Acho que a gente precisava ganhar um pouco de velocidade e musculatura, né? Sim. Nessa luta. Você concorda, Marilda? Ou eu estou sendo pessimista? Não seja pessimista. Eu acredito muito na construção. Nós estamos num momento dessa construção. Infelizmente, nós herdamos uma sociedade tradicionalmente patriarcal e que as estruturas de poder foram criadas, vou dizer aqui, que é bastante polêmico, mas é a realidade, as estruturas de poder foram criadas por homens para homens, ocupar esses espaços, né? Então, todo o trabalho que nós fazemos no sentido de construir a possibilidade de emancipação, de empoderamento das mulheres, isso é muito positivo e muito bem-vindo. Quando a gente fala das mulheres ocupando espaços de poder e decisão, nós estamos falando de um percentual de 11% a 10% para mulheres brancas e de menos de 4% para mulheres negras. Exato. Então, nós temos muito que caminhar numa sociedade que se autodenomina como democrática, igualitária e equitativa, e que tem leis que são equivalentes para todas as pessoas. Então nós precisamos caminhar muito, sim, né? Numa sociedade que pode construir relações mais respeitosas, mais harmoniosas, né? E isso sob todos os pontos de vista,
mas, sobretudo, aqui estamos falando das questões de gênero, né? Mas poderíamos falar de outros aspectos também. Sim, com certeza, com certeza. Mas é uma oportunidade muito especial essa, viu? E eu quero agradecer muito a você por ter convidado a mim e a Bianca também, Imagina. Porque esse tema é muito caro para nós. Esse é o nosso papel aqui. Aqui é um programa para mulheres, mas é um programa para, às vezes, colocar o dedo na ferida e para estimular as mulheres a olharem para a sua condição de forma mais... Né? Vamos lá. Eu todo programa eu faço isso, Marilda. Eu prego a sororidade, eu prego o não julgamento, eu prego a união Sim. de forças. Mulheres precisam estar com mulheres, apoiar mulheres. E é isso, em todos os momentos. Eu vou chamar o nosso breakzinho. Eu tô aqui, gente, com a Marilda Soares, presidente do Conselho Municipal da Mulher, e a escritora e advogada Bianca Rosenthal. A gente volta daqui a pouquinho. Elas na PAN. No... 9h32. Vamos chamar a psicóloga Crisoline, que está chegando com a sua dica no quadro Cuca Legal. É você, Cris. Bom dia. Cuca Legal. Olá, Cris. Olá, ouvintes da Jovem Pan News. Me responde uma pergunta. Você sabe falar não? Não para uma amiga, não para alguém da família, não para um próprio filho? Sente dificuldade de muitas vezes dizer, olha, hoje não vai dar. Olha, hoje eu não consigo porque eu tenho um compromisso. Não posso te emprestar esse dinheiro porque vai me fazer falta em meu orçamento. Quem de vocês consegue colocar este não? Ou muitas de nós permanecem falando sim, sim para o vizinho, sim para o marido, sim para os filhos, sim para qualquer situação. E esse sim que a gente sempre diz pode nos adoecer, porque muitas vezes a gente passa por cima da gente para agradar o outro. Muitas vezes você não está afim de fazer uma determinada coisa, mas faz porque senão o marido vai ficar chateado. Muitas vezes você não está afim de encontrar aquela amiga, porque se sente um dia muito cansada e realmente naquele dia você não está bem para ser uma boa ouvinte. Mas mesmo assim, você acaba indo, você acaba encontrando a amiga, você a ouve, a acolhe. Então, dizer não é muito difícil. E aprender a dizer não é possível e necessário. Mas, como psicóloga, eu digo, muitos desse comportamento de não saber colocar limite vem de nossa criação. Vem do que nossos pais ensinaram o que é o certo e o que é errado. Então, quando a gente vai para uma terapia, a gente procura uma ajuda, a gente começa a olhar e fala, nossa, eu estou sempre falando sim para todo mundo e não para mim. Por que será? Da onde será que vem isso? Será que se eu falar não, aquela pessoa não vai mais conversar comigo? Ou aquela pessoa ficará brava comigo? E não me convidará mais para nenhum evento, para nenhuma festa? Então, deixo aqui um recado importante para vocês. Aprendam a falar não para pequenas coisas de início. Como, por exemplo, falar para uma amiga a verdade. Olha, hoje eu não estou bem, quero ficar em casa. Assim, você estará respeitando você e também estará respeitando essa sua amiga. Porque talvez naquele dia você não fosse uma boa ouvinte. E talvez no dia seguinte já esteja tudo bem. Portanto, o não é preciso e é importante e não tenham medo de falar não. Porque quando a gente só diz sim, estamos falando não para nós mesmas. Pense nisso. Meu nome é Cristiane Zuline, sou psicóloga e meu Instagram é @CristianeZulinePsicóloga. Até a próxima semana. Um abraço a todas. Elas na PAN.
Cris do céu, falar não é um exercício muito difícil, mas a gente precisa aprender mesmo, viu? Adorei seu recadinho de hoje. Aprender a falar não. Vamos lá, gente, vamos treinar, porque a gente não pode, né, falar não pra gente. Muito bom, Cris, gostei muito. Bom, a gente está de volta aqui com Elas na PAN, hoje recebendo a presidente do Conselho Municipal da Mulher, professora Marilda Soares, e a advogada e escritora Bianca Rosenthal. Bianca Rosenthal, amanhã assume uma cadeira na nossa querida Academia Piracicabana de Letras. Parabéns, doutora Bianca. Muito obrigada, Cris. Realmente é uma honra, né? É um reconhecimento, honra, é um reconhecimento, né? Sim. E Como também é uma responsabilidade de atuar, né, Com em prol certeza. da literatura, o que eu amo fazer. Com certeza. E o que né, o que é que isso agrega na sua carreira? O que você pretende, né, como acadêmica, realizar? Me conta aí. Amanhã, e vai ser amanhã, é um evento, vai ser uma posse, Sim, né? amanhã, Cris, é a sessão solene de posse. Na verdade, são 7 novos acadêmicos, né, que foram aprovados em Assembleia Geral. E no Salão Nobre da Câmara dos Vereadores, uma sessão solene aberta ao público. Estão todos convidados a participar. E eu posso dizer assim, que eu quis estar lá justamente pelos propósitos da instituição, né? Que condiz com os meus próprios propósitos, que é promover a literatura, que é trabalhar com incentivo à leitura, desde os pequenos, né, até os artigos científicos, a história. E então eu acredito que é somar forças, é aprender com os mais experientes e compartilhar e promover e colaborar. E antes de mais nada, né, para além do título, eu acho que manter a tradição, os princípios, e eu acredito que conectar com o público mais jovem, que é necessário nessa era digital. Então, eu penso que nós temos que pensar em caminhos para isso, para nutrir uma base sólida aí de novos leitores e escritores, né? Então, é para isso que eu quis, né, estar lá, para colaborar, para somar e para aprender. É uma missão mesmo, porque eu vejo, assim, com a era digital, né, em que você escreve o mínimo possível, você se comunica por siglas, né? A palavra parece que vai enfraquecendo, e é tão bonito, né? O idioma, o português, a literatura é uma coisa tão rica. Sim. E eu vejo que se não houver guardiões aí, que, né, que trabalhem pela manutenção de leitores e pela formação de escritores, eu vejo... É muito recorrente, as pessoas falam, eu tenho uma dificuldade enorme de escrever, eu não sei escrever, Sim. eu não gosto de escrever. É muito, muito, muito frequente, né? E você é uma advogada, como é que surgiu essa sua paixão? Porque você tem paixão por escrever, a gente vê isso nos seus olhos, né? Tenho. Como é que foi, como é que começou tudo, Bianca? Olha, Cris, na verdade, desde pequena eu sempre amei escrever, sempre amei redação, né? Me destacava nas redações. E interessante, Cris, é que assim, quando eu fui escolher a faculdade, minha primeira opção era Direito, a segunda opção era Jornalismo, áreas de comunicação. Olha só. Daí eu fui pelo caminho do Direito, que eu amo de paixão, onde se tem que argumentar e escrever e ler muito. Muito. Mas, além disso, eu tive uma transformação de vida, né? Eu também sempre li clássicos da literatura, sempre gostei da grande literatura, que a gente chama. E tive uma transformação de vida que eu falei, eu vou contar minha história. Surgiu meu primeiro livro, além dos artigos que eu já escrevia, né? Surgiu meu primeiro livro, surgiu um olhar diferenciado para a vida. Aí, a poesia tomou conta de mim. Você começou pela poesia, né? Foi. Na verdade, assim, eu comecei com uma autobiografia, onde eu relato essa minha transformação. Como é o nome do livro mesmo? O primeiro livro é Criando Janelas Light, sob a ótica do aprendiz. Eu lembro quando você lançou. Foram os meus aprendizados de gestão da emoção, né? Que eu falo nessa área de gestão da emoção, meu professor Augusto Cury. E só ele, né? Só Augusto Cury, que privilégio. Só ele, o Augusto Cury, o maior psiquiatra. O psiquiatra mais lido do mundo, né? E o autor brasileiro mais lido na atualidade. Então, assim, é que quando eu passei realmente por depressão e ansiedade, né? Que eu nunca imaginei que iria passar na minha vida, pela minha personalidade extrovertida e tudo mais.
eu me questionei muito, né? E aí eu falei, o que está acontecendo comigo? Eu fui estudar. Então, eu fui estudar os bastidores da mente, fui estudar o porquê que a nossa sociedade está adoecendo coletivamente. Muito. E aí eu falei, eu vou contar minha história para ajudar pessoas. E nisso, assim, surgiu espontaneamente a poesia na minha vida. Ela brotou. O meu interesse aumentou. Eu fui estudar. Eu fiz diversos cursos. Eu fiz curso de escrita criativa, fiz curso de poesia com o Braulio Bessa. E aí eu comecei fantástico, né? Pois é. Você tá bem assessorada, hein? Fiz curso de escrita criativa com a Assis Brasil, que é o best-seller. Ele que trouxe a escrita criativa para o Brasil, no Rio Grande do Sul. Que, na verdade, essa faculdade só existia nos Estados Unidos. E fui estudar com os melhores mesmo, assim. E aprender. E comecei a escrever poesias, participar de diversas antologias, crônicas, tive ali poemas destacados, classificados, premiados, também com crônicas e contos. Aí eu falei, vou escrever para criança, vou trazer esse universo assim de boas mensagens para os pequenos, com rima, trouxe os contos infantis, né, Cris? Enfim, aí eu realmente me encantei. E resolvi, não vou parar mais, eu vou ser advogada, vou ser escritora. Você é uma advogada escritora ou uma escritora advogada hoje? O que você define? Olha, eu acho que hoje está equilibrado, porque assim, ainda eu estou muito atuante no direito, e o direito me permite também criar conexões e ampliar a minha escrita, né? Justamente, eu disse que eu conheci a Marilda no lançamento de um livro que eu coordenei junto com juízas, promotoras, advogadas, né? E que trata também dessas temáticas da violência, das mulheres, de assuntos importantíssimos para a sociedade. O direito do trabalho, eu organizei obras com o professor Marcos Seral, que é professor doutor da USP, e com várias figuras muito renomadas do direito do trabalho, que a gente pode abordar questões também importantes para a sociedade. E trazer também, em outras pautas, um grupo que eu faço parte de Direito e Arte, onde nós analisamos, assim, né, trazemos a arte para o direito, aproximamos esses dois mundos, o que é algo inovador, mas que também muito agrega. Então, aí, não parei mais. Você teve a felicidade de fundir as coisas, quer dizer, você juntou as duas paixões, do direito, que você é uma grande advogada, e a paixão pela literatura. Quantos livros até agora? Você tem uma produção fantástica, né? Então, eu sou intensa, né? Quando eu gosto de algo, quando eu realmente, assim, vejo que aquilo é um diferencial para minha vida e para a vida de outras pessoas, né? Eu me dedico. Então, eu tenho, desde 2018 que eu estou escrevendo livros, né? Então, eu tenho 8 livros publicados, mas eu tenho alguns que eu coordeno e mais de 30 em que eu participo com artigos e além das antologias e... Você tem prêmios, inclusive, né? Já nessa área. Eu tenho tem poemas que já foram destacados, tem poema que já ficou em segundo lugar num concurso internacional de poesia também. Tem vários prêmios nesse sentido também, assim, vários poemas e contos e crônicas também, do selo Off Flip, que é um selo muito famoso da literatura. Eu tenho poemas destacados nessas obras, isso é muito legal. Você chegou aqui contando... Aliás, gente, vocês vão ouvir em primeira mão aqui. A gente vai fazer com exclusividade, uma notícia que me deixou muito contente. Uma feira literária que vai ter em Piracicaba em novembro. Fala um pouquinho pra gente, Bianca. Pois é, eu já fico, assim, apaixonada por esses temas. Eu já falei pra Cris, assim, nossa, a Academia Piracicabana de Letras, o Instituto Histórico e Geográfico, com o apoio da Prefeitura e tudo mais, vai estar trazendo aí, né, já trouxe em outras épocas, mas vai estar trazendo aí a feira literária, a Flipira, né, do dia 9 ao dia 12 de novembro, lá no Engenho. E aí vai ter muita atividade, só vai ter lançamento de livro, roda de conversa, vai ter, assim... Nossa, Piracicaba merece. Merece, feira, e a gente tem muita gente de valor, muita gente, sabe, que agrega... Muito escritor bom, muito artista. E isso, Piracicaba, tem esse diferencial. E a gente tem que apoiar isso, né, Cris? A gente tem que apoiar os projetos. Por exemplo, a Academia Piracicabana de Letras tem o projeto Viajando na Leitura, que
leva geladeiras literárias para pontos estratégicos da cidade, onde as pessoas podem retirar gratuitamente. Então, precisa sempre de reposição e contribuições, né? E para tantos outros projetos que existem, né? Então, a Feira Literária vai acontecer, vamos apoiar, né? Fazer acontecer e ser lindo. Vai ser de 9 a 12 de novembro. De novembro, lá no Engenho. A gente já anota aí, já faz um famoso save the date, pra você passear no Engenho e ver novidades nessa área, né? E Piracicaba, ela realmente é um celeiro de artistas em todas as áreas. É um grande celeiro de artistas da música, das artes plásticas, das letras. Piracicaba realmente é privilegiada na produção de talentos nas artes, né? Isso é muito bacana. Gente, nós vamos continuar o nosso papo aqui. Vou pedir para o Bruninho entrar, chamar o break novamente. E a gente já volta já com Bianca Rosenthal e a professora Marilda Soares do Conselho Municipal da Mulher. Elas na PAN. 9h50. Vamos chamar o professor Ricardo Souza, especialista em educação financeira, para as dicas do Cuidando do Bolso. Cuidando do Bolso, com Ricardo Souza. Olá, meu amigo e minha amiga ouvinte da Jovem Pan News. Estamos em agosto, um mês ideal para que a gente possa programar e pensar já nas férias ou na virada do ano. Sim, eu não tô maluco. A virada do ano ela já pode ser programada e deve ser programada com antecedência. Por isso que a dica de hoje vai ser justamente para um planejamento de viagem. Ora, vamos lá. Para onde você pensa em ir no final do ano? E qual seria o valor a ser gasto que cabe dentro do seu orçamento? Já conversamos aqui diversas vezes sobre ter um mapeamento do quanto se gasta ou do quanto se ganha. E no final do ano, quanto que você teria para dispensar para uma viagem ou até mesmo para as comemorações e afins, sem que pudesse comprometer o próximo ano? Esse já é o primeiro pensamento. Aliar onde se deseja ir com o valor que você tem. Depois, feito isso, é o momento de começar a procurar opções que caibam dentro desses dois planos, tanto do planejamento de viagem quanto do planejamento financeiro. É importante ter mais de uma opção junto com a família, companheiro, companheira e filhos, para que você possa viajar, porque caso você perceba que uma opção, a opção A, está muito cara, opte pela opção B, mas nunca feche totalmente, né, as opções para que também não possa ter essa decepção ou até mesmo burlar as questões financeiras. É importante que elas se alinhem e é importante que a gente comece a fazer o planejamento antes. Eu sei, meu amigo e minha amiga ouvinte, pode parecer cedo demais, mas agora, como nós estamos com essas orientações financeiras e você está caminhando comigo financeiramente falando, nós vamos fazer do jeito correto. E planejar é o jeito correto. E quanto antes isso acontecer, é melhor. Ora, mas se eu já iniciei no começo do ano o planejamento, ótimo. Mas para quem não fez ainda, o momento é agora. Outra coisa que seria ideal pensar agora também são presentes ou as questões que gostamos de dar no final do ano. Então, tanto as viagens como os presentes do final do ano, eles já podem ser encomendados, pensados e fazer parte do nosso checklist ou da nossa listinha do que fazer e quanto gastar. Porque fazendo antes, comprando e gastando antes, com toda certeza o valor será reduzido. Meu nome é Ricardo de Souza, especialista em educação financeira, dando dicas aqui na rádio Jovem Pan News. Saúde financeira a todos nós. Obrigada, Ricardo. 9h53, a gente está na reta final. Eu vou pedir para as minhas convidadas, Marilda Soares e Bianca Rosenthal, fazerem as considerações finais. Professora Marilda, por favor. Muito obrigada. Eu acho que essa oportunidade ela é muito especial, porque coloca a possibilidade da gente divulgar o trabalho e mostrar também a relevância, né, dessa atuação em prol das mulheres.
Eu quero agradecer a você e quero agradecer também a todos os parceiros, não só parceiros do Conselho da Mulher, mas parceiros da causa da mulher. Amanhã tem um evento, né? Amanhã, por exemplo, nós vamos contar com o apoio do Sebrae delas e da Sendetur, e que vão oferecer 2 palestrantes para um encontro interno no Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, para falar sobre o empreendedorismo e as possibilidades de regularização dos negócios, porque a gente acredita que uma pessoa que tem independência financeira, ela consegue tomar melhor e propriamente as suas decisões. Então, isso é um fator de emancipação também para as mulheres. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada, Bianca. Obrigada a você, Marilda, por estar aqui com a gente. Bianca, você. Obrigada, Cris. Viu? Parabéns aí pela posse amanhã na academia. Muito obrigada pela oportunidade. Vou deixar um recadinho em forma de poema, hein? Barulho ou melodia? Tem gente que é barulho, sem nada para acrescentar, aponta, acusa, divide, está sempre a reclamar. Suave, reconfortante, prefiro quem é melodia. O som é contagiante, agrega e traz harmonia. O barulho incomoda e ninguém consegue ouvir. A melodia deixa a mensagem, sem gritar, só faz sentir. E no desfecho dessa poesia, respondamos com sinceridade. Barulho ou melodia? O que temos sido de verdade? Ai, que lindo. É seu. É da Bianca. Obrigada, Bianca. Eu quero agradecer aos ouvintes, dizer que o Elas na Pan volta na semana que vem, a partir das 9 da manhã. Na terça-feira a gente tem esse encontro marcado aqui. Obrigada, Bruno Alves. E a gente volta, então, na próxima terça. Um beijo, Piracicaba. Um beijo, região metropolitana. Você ouviu Elas na Pan. O oferecimento Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André, 772, Bairro Paulista. WhatsApp 19 99855 3031.